Fala, torcida palmeirense, chegando aqui com mais um vídeo. O PVC traz as últimas informações do Verdão. Palmeiras que terá que fazer correções de rota, meus amigos. Reformulação no elenco, né? Tá em andamento. O Palmeiras nesse ano investiu mais, né? Cerca de 700 milhões em contratações. Então o Palmeiras terá que fazer correções de rota, né? Pra voltar a ser campeão. Vamos olhar aqui o que o PVC falou desse momento do Palmeiras. Palmeiras que bateu na trave aí na Libertadores, né? E viu o título de Campeonato Brasileiro escorrer pelas mãos e ficar bem distante, né? Então, para que o Verdão volte a ser campeão, terá que ter mudanças no Palmeiras. Vamos conferir agora o que os comentaristas falaram no Palmeiras. O Palmeiras não ganhar do Atlético, que é uma possibilidade de título do Flamengo, se o Flamengo não ganhar do Ceará, eventualmente, acho que o Flamengo vai ganhar do Ceará, mas se o Flamengo eventualmente tropeçar no Ceará e o Palmeiras tropeçar no Atlético, o Palmeiras é campeão do mesmo jeito. O Abel tem uma sequência de 7 jogos sem vencer em 2022. E aí ele pode completar e pode igualar a pior sequência da era Abel Ferreira no Palmeiras com 7 jogos sem vencer, se não ganhar do Atlético na quarta-feira. Está vendo aí, ó, a sequência do Palmeiras, a gente pode até voltar lá para a gente dar uma olhadinha. Ó. O Palmeiras está a 6 jogos sem vencer, já é uma sequência longa, como 4 o PVC derrotas e 2 empates. Está colocando. E mais do que isso, né, PVC? Não conquista um título desde o Paulistão do ano passado, o que para a maior parte dos clubes seria muito normal, mas no caso do Palmeiras, que tem uma expectativa muito alta, até pelos investimentos que foram feitos, terminar um ano com tanto investimento, com tanta expectativa, sem título, ainda tem a chance do Campeonato Brasileiro, mas é pequeno. Mas isso eu acho que tem uma coisa que a gente tem que... Foi o que eu falei para você no outro dia. E eu acho que a gente está ensinando as nossas crianças... a não aceitar a perder. Que ninguém vai aceitar mais perder. O Palmeiras tem 111 anos de história, 61 desses anos não ganhou título nenhum. Vai ser o 62º em 111, ou seja, mais vezes não ganhou título do que ganhou título. Se você pegar o São Paulo desse século, de 25 temporadas, 16 o São Paulo não ganhou título. E o São Paulo em 2009, se você olhar, você vai dizer, mas é impossível o São Paulo não ganhar um título no ano. A vida nunca foi assim. Então, eu acho assim, essa conta que eu fiz do Palmeiras era a conta do Flamengo. O Flamengo tem 113 anos de história do departamento de futebol e 65 deles não ganhou título. O Corinthians é a mesma coisa, o São Paulo é a mesma coisa, o Palmeiras é a mesma coisa, o Santos é a mesma coisa. Não é ideal. O Palmeiras tem que parar e refletir. Puxa, gastei 701 milhões de reais em reforços e não ganhei título nenhum. O que aconteceu? Como nós vamos fazer sobre isso? O que nós vamos fazer? Vamos mandar embora todo mundo? Não vamos. Então, assim, o que nós vamos fazer? Vamos reformular o quê? O que deu certo? O que deu errado? Ninguém quer perder. Ninguém quer ser vice-campeão brasileiro 2 anos seguidos e ser vice-campeão paulista também na sequência. Ninguém quer isso. Como o Flamengo não queria ser vice-campeão carioca 2 anos seguidos para o Fluminense e vice-campeão da Supercopa no ano seguinte também e da Copa do Brasil em 23. Ninguém quer isso. Então você faz o quê? Você faz caça às bruxas? Não, você para e reflete. Isso aqui acho que deu certo, isso aqui acho que deu errado. E até porque claro que deu errado. Até o fim, né? Claro até que deu coisa errada. Quando o Paulo Nobre prometeu a reformulação do Palmeiras, que é uma reformulação de patamar diferente da reformulação do Flamengo, o Flamengo é uma potência de torcida, a maior torcida do Brasil. Ele tem um potencial maior do que o Palmeiras, mas o potencial do Palmeiras tem sido muito gigante também. Então parece que vai ser sempre Flamengo e Palmeiras e não precisa ser assim. O Corinthians pode reagir e virar uma polarização Flamengo e Corinthians em vez de Flamengo e Palmeiras. Quando o Paulo Nobre prometeu a reformulação, o que ele prometeu? O Palmeiras vai disputar todos os títulos todos os anos. E ele fez questão de dizer naquela época, o Paulo Nobre, não é o Abel, disse, não prometo que vai ganhar tudo todo ano. Paulo Nobre disse isso com todas as letras. Isso está acontecendo de 2015 para cá, de 15 para cá. O Palmeiras não ganhou título nenhum em 17, em 19 e 25. Quer voltar para trás? De 15, o Palmeiras não ganhou nada em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7, em 9, em 10, em 11, em 13 e em 14. Então mudou. O que o Paulo Nobre prometeu aconteceu. Vai continuar acontecendo? Depende da reflexão certa aqui. Abel indicou mal aqui, Anderson Barros contratou mal ali. Vamos mandar embora o Abel, mandar embora o Anderson Barros? Isso é outro ponto.
Mas a reflexão é muito necessária na derrota. Mas ganhar e perder é o esporte. É muito mais um ajuste, uma correção de rota do que mudar tudo. Pode não ser igual daqui para frente. Sim. Pode não ser igual também. Vale uma correção de rota ou tá no caminho certo mesmo e ganhar e perder é do jogo? Para onde o Palmeiras tem que olhar para que, por mais que esteja brigando, isso é muito mérito, mas não chegue à fase final e no momento da decisão mostre um desempenho abaixo que o Palmeiras mostrou nesses momentos de decisão dessa temporada, né? Tanto na briga ali do Campeonato Brasileiro, que estava cabeça a cabeça, chegou a ter uma boa vantagem, inclusive, quanto na final da Libertadores. Ô Lu, ganhar e perder é do jogo, não é caça às bruxas, mas o Palmeiras precisa reavaliar os movimentos que fez nessa temporada. O Palmeiras chegou em jogos importantes, tendo Mikael como titular, utilizando o Bruno Rodrigues, depois de 2 anos sem atuar, colocando o Rafael Veiga, porque não tinha outra opção ali de velocidade para o lado do campo, levando o Alan ao time titular, porque surgiu, não era algo que foi pensado para o Alan ser titular. Então, as opções que o Palmeiras trouxe nessa temporada, poucas delas se afirmaram. Será que o Palmeiras fica tranquilo com Fux, Mikael, Gustavo Gomes, o Murilo, 4 zagueiros ali? Será que está pronto? Será que é suficiente? O GFT é uma alternativa boa para o Piquerez? Me parece que não. Existem problemas quando tem a falta do Flaco, do Vitor Roque e o Luigi? Será que é esse jogador? Bruno Rodrigues está se mostrando que não. Então, acho que o Palmeiras tem que olhar para o elenco, as movimentações que fez, porque gastou muito dinheiro e até agora essas contratações não surtiram efeito. Algumas delas chegaram e deram conta do recado. Vitor Roque, Andreas, que eram caras que menos dúvidas eles geravam. Outras, esses movimentos mais criativos, o Palmeiras não fez bem. Então, acho que precisa de reavaliação, talvez investir mais para a temporada que vem, mas principalmente olhar para esses jogadores e ver se é uma questão de tempo. Será que o Sousa tem capacidade para conseguir jogar mais no ano que vem? Então, esse tipo de avaliação, de você entender por que esses jogadores não estão rendendo, eu acho que é fundamental para esse final de ano do Palmeiras. Rodrigo, logo no início do programa você falava, né, sobre as escolhas que o Abel fez, que o Palmeiras fez, né, mas mais focado aí na figura do seu treinador, foram escolhas diferentes do Flamengo, talvez as do Flamengo tenham dado mais certo. Teve um momento ali da temporada que estava jogando muito bem, né, Rodrigo? Ali quando a dupla Flaco-Roque se encaixou, mas durou pouco tempo, né? Não foi consistente para 10 de agosto a 15 de outubro, o Palmeiras jogou 20 jogos, fez 39 gols, 10 gols do Vitor Roque, 10 gols do Flaco Lopes. Dos 39 gols, foram 10 do Flaco e 10 do Vitor Roque. 39 gols. Desses 39, foram 4 assistências do Flaco para o Vitor Roque e 2 assistências do Vitor Roque para o Flaco. Foi o período mais brilhante do ano. Também você pode analisar adversários. Mas teve adversário nas oitavas de final da Libertadores, teve o River Plate, né? Porque você vai falar assim, só pegou time fraco. Pegou alguns, mas pegou o River Plate, né? Meteu 2-1 no River Plate em Buenos Aires e 3-1 de virada no Allianz Parque. A LDU não era um time fraco porque era semifinalista da Libertadores. A LDU foi depois do 15 de outubro. É, isso aí, né? Essa é a avaliação aí do ano, da temporada do Palmeiras. Assim, cara, eu não esperava algo muito diferente, não, do Palmeiras pelos últimos 6, 7 jogos, né? Eu acho que o Palmeiras tinha que fazer uma estratégia de marcar bem o Flamengo, prolongar o jogo, fazer o jogo andar para poder fisicamente poder crescer, né? Nos momentos mais decisivos do jogo, a partir de um final de segundo tempo, prorrogação e tal. Agora, eu confesso, tenho muita dificuldade de entender, talvez vocês me ajudem a compreender, mesmo com meus 30 e poucos anos aí de jornalismo, como que um treinador escala um time para uma final uma semana antes? Esse primeiro, começa daí, né? É quando ele tira os 11 e larga o Campeonato Brasileiro de forma ridícula, bizonha. O Palmeiras não larga campeonato nenhum, historicamente. E o que fez hoje, para mim, o que fez esse ano é muito mais dolorido do que os vice-campeonatos que o Palmeiras teve, né? Mas a postura de largar o campeonato, como disse o Abel, apostar todas as fichas num jogo único, tirar o time, treinar o time para isto que vimos, né?
E começa com um vício de erro de escalação inacreditável, que é você colocar os 3 zagueiros, nem acho ruim essa opção, e o Veiga ao lado do Andrés. Cara, simplesmente o cheiro da grama, como gosta de dizer o Arnaldo, o time estava totalmente desequilibrado pelo lado esquerdo, né? Porque ali era o Murilo no Carrascal, era o Fux o Murilo no Carrascal, o Gomes fez uma partida quase perfeita no Bruno Henrique, o Fux no Arrascaeta e o Kelvin marcando o Samuel Lino. Tudo bem, encaixou ali 1 contra 1. Na medida em que você joga com 2 atacantes, você não pode obrigar o Vitor Roque, que é o único jogador lúcido do time, a vir atrás do Varela. Quem tinha que bater com o Varela? Piquerez, que ficou sonhando com Ana de Armas. Feliz ano novo, Piquerez, porque o Piquerez estava muito distante. Então, o Flamengo, apesar de não ter criado, né? Como li alguns, falei que foi o futebol venceu. Devagar, gente, devagar. O título é justo, merecido, mas o Flamengo jogou uma partida épica, espetacular. Botou o Palmeiras nas cordas. Vamos com calma. Repito, o título é merecido, o Flamengo mereceu ganhar. Então havia um desequilíbrio no primeiro tempo e as pessoas com que eu estava do lado assistindo o jogo, na arquibancada, diziam, cara, o time não está conseguindo se ajustar. E depois do lance do Pulgar, o Flamengo tinha 3 jogadores com cartão amarelo. O Flamengo deixou de fazer um jogo tão impositivo, tão físico, né? Deu uma recuada no jogo e o Palmeiras cresceu um bocadinho ali, organizou, conseguiu respirar um pouco mais, né? E levou o jogo para o intervalo. A partir dali eu pensei, bom, que alternativas o Palmeiras tem? Agora, é arriscar do mesmo modus operandi, esperar o jogo ir até o final? E porque não ia funcionar com o Veiga, não pelo Veiga, porque o Veiga foi trabalhado durante 60 dias, a questão física dele, muscular, para que ele tivesse mais resistência. Mas no lugar onde ele se coloca, o Andrés tem que sair toda hora para vir organizar o jogo de trás, porque o Palmeiras não conseguia sair, porque o Kelvin está numa fase ruim, o Piquerez está numa fase ruim, o Murilo quase entregou o gol. Ia ser muito parecido com o Andrés, o efeito Murilo. Parecido. E esse jogo causou uma contusão no Gomes, porque ele teve que fazer um esforço a mais. Para travar o Arrascaeta. Né? Então, é muito erro. E na sequência, que me parece mais assim, que me incomoda mais, não é perder o jogo, como palmeirense posso dizer isso. Perder faz parte, tenho bastante resiliência quanto a isso. Mas é você ter um lance na tua área em que o teu jogador acha que o árbitro vai marcar tiro de meta e não faz o esforço para tirar a bola para a lateral. E ali foram 3 escanteios seguidos, né? E tomou o gol de forma justa e ridícula. Tomar um gol de cabeça num campeonato, numa bola parada em final de Libertadores já é inadmissível por si só. Da forma como foi, o escanteio cedido e ninguém sobe com o Danilo, é só a repetição de algo que vem acontecendo com o Palmeiras sistematicamente este ano. Sistematicamente. Ou é um jogador expulso, como foi na Copa do Brasil, ou é pênalti que você perde, como foi na final do estadual, ou é você não fazer o básico do futebol, que é ficar diante de uma bola para que a cobrança não fosse feita rápida, como aconteceu na Neoquímica Arena. É você tomar 2 gols de lateral. É você ser prejudicado pela arbitragem? Sempre, com o Wilton. Valeu, Wilton, fez um bom trabalho no Maracanã, mas errar muito, como o Palmeiras errou. Errou muito, muito. Errou com o Aníbal, errou com o Bruno Fux. Fez até um bom jogo, talvez tenha sido o melhor jogo do Palmeiras contra o Flamengo nesta temporada, além do primeiro tempo no Allianz Parque também, quando o Piquerez perdeu um pênalti. Então, veja, quando você espalha a massa do pastel, toma 2 gols de lateral no final do Campeonato Brasileiro, disputando pelo título, você vê que o recheio é muito parecido. O recheio de frango desfiado, ele é tudo meio parecido, né? Você coloca lá na massa do pastel, você vai ver o recheio,
que é muito parecido. E isso já vem se arrastando sobre a gestão Barros, Leila e Abel desde o ano passado. O ano passado também mostrou relances com outro elenco destes mesmos erros. Vide, expulsão do Marcos Rocha num jogo que o Palmeiras precisava só empatar em casa contra o Botafogo no Brasileirão. Estratégias erradas do treinador, mal feitas contra Botafogo e Flamengo nos primeiros jogos do mata-mata. Este ano, o que ele fez, Abel Ferreira, no jogo contra a LDU fora, a 2.800 metros de altitude, tendo a expertise de ter jogado na altitude, ganhando jogos bem na altitude, né? Com linha mais baixa, saindo para o contra-ataque, a Libertadores do Palmeiras poderia ter acabado ali, né? Não acabou porque tivemos, ao menos o palmeirense teve essa noite mágica. Se você olhar para o trabalho do ano, você vai ver que tem 3 vice-campeonatos e uma eliminação na Copa do Brasil. Você pode até, o sujeito que está acordando hoje, falar assim, o Palmeiras é competitivo, competiu, né? Até o fim. Porém, é preciso lembrar e dizer que pela primeira vez desses 5 anos do Abel, ele teve tudo que ele pediu. Tudo. Jogadores técnicos, jogadores mais fortes, jogadores com 2 características diferentes, que você tem Emiliano e Aníbal, por exemplo, para ser o camisa 5, um é mais técnico, outro é mais aguerrido. Então, esses erros individuais dos jogadores são dos jogadores, mas a total responsabilidade é do treinador, do Abel Ferreira, do Anderson Barros, que me parece incapaz de colocar no Abel os itens e discutir com ele o porquê das coisas, né? Isso porque vira uma simbiose, sabe? Vira um entrosamento entre os 3, né? A Leila deu algum sinal quando ela deu uma espinafrada no Abel lá na CBF, mas ela o fez porque tem como aliado o presidente da CBF, então ali ela não pensou nos interesses do Palmeiras, ela pensou nos interesses dela, falou a verdade, é sério, é sim, tá? O Palmeiras definhou, teve erros de arbitragem, mas definhou. Essas coisas não podem ser colocadas distantes umas das outras, tá? Elas são juntas, elas estão juntas. E veja, após o Ramon abate Abel, após o que aconteceu entre Palmeiras e São Paulo, BAP e Boto colocaram o Palmeiras no bolso. Colocaram a Leila, o Barros, o Abel, o tal método, o sistema. BAP e Boto. Futebol também se ganha assim, tá? Colocaram o Palmeiras no bolso. Então, o Palmeiras perdeu protagonismo fora do campo, perdeu a guerra midiática fora do campo, foi prejudicado pela arbitragem em lances, muitos que não são discutíveis depois daquele Ramon abate Abel, a ponto de eu dizer para vocês, era melhor ter feito o 3º gol, era melhor, não sei se o São Paulo ia fazer, se ia ganhar o jogo, provavelmente sim. O Palmeiras conseguiu reverter contra o Botafogo, mas muito difícil seria reverter depois de um primeiro tempo, mais uma vez, horroroso do Abel, um time que montou, a estratégia que ele monta para o primeiro tempo foi ridícula. Então, agora o que eu pergunto a vocês aqui do G4 e você que está vendo a gente qual desses 2 atores que estão acima do Abel vão conseguir vir a público e dizer a responsabilidade é de todos nós, claro, sempre, não é minha como jornalista e nem do torcedor, fez uma festa linda lá em Lima, linda, tá? O torcedor do Palmeiras compareceu em grande número, fez uma festa maravilhosa, acreditou até o fim. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, qual desses 2 atores que me parecem ligados umbilicalmente, Leila e Barros, vão conseguir dizer ao treinador que o trabalho deste ano foi ruim dele, deixou a desejar? Esse é o aspecto, independente de continuidade não, porque ele vai continuar, tá bom? O Abel Ferreira vai continuar. E agora, você muda uma perspectiva, porque enquanto estava nas costas as taças, você tinha mais tranquilidade para ficar uma semana a mais de folga, né? Capitão folga, né, Massa? Ô, Vessa. Largar a mão do diploma,
sabe? Agora não dá. O time vai entrar em férias dia 8, dia 21 tem que estar todo mundo aí, começar os exames, ter a folguinha ali de Natal, voltar para o treino, ter a folguinha do Ano Novo e começar o campeonato estadual, o diploma, com a perspectiva de voltar a ser campeão. Porque esses jogadores, eles só vão ganhar a casca que o Abel necessita e fala se for campeão, se eles forem campeões. Então, agora é preciso que a direção tenha a mínima sensibilidade, porque se o Palmeiras for mal no estadual, o Abel vai ouvir e Abel vai tomar caju. Então, eles têm que estar cientes disso, para que se pensar numa troca que seja agora, e não lá em março, depois de um estadual ruim, né? Ou perdendo para os rivais aqui do estado de São Paulo. Muito bem, torcida do Verdão, tá aí, meus amigos. Barros, será que vai ter continuidade no Verdão? Bom, se ficar, né, cobranças terão que ser feitas, né? Claramente aí tá devendo bastante, né, o diretor do Verdão. Bom, meus amigos, é o seguinte, mais notícias do Verdão para vocês. O Vitão, zagueiro do Internacional, passou na base do Palmeiras. O Verdão tem, né, na mira o Vitão para se tornar reforço do Palmeiras, meus amigos. É isso mesmo. O nosso Palmeiras apurou que o Alviverde tem o interesse de contar com um novo zagueiro para 2026. E tem Vitão, formado na base Alviverde, atualmente no Internacional, um nome bem avaliado internamente. No início de 2025, por conta da necessidade na posição e pendências financeiras da equipe gaúcha, com o clube em casos como Bruno Tabata e Wesley, o Palmeiras analisou a situação do defensor, mas não realizou proposta. A situação será reavaliada nas próximas semanas após o fim do Campeonato Brasileiro. Um possível rebaixamento do Internacional poderia facilitar as tratativas por conta do alto custo e problemas financeiros do clube gaúcho. Vitão, formado na base do Palmeiras, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 2019. Após apenas uma partida pelo clube, a equipe ucraniana pagou, na época, né, 4 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do atleta. Atualmente, o Verdão conta com 5 zagueiros para a posição. Abel Ferreira tem à disposição Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux, Mikael e Benedetti. Porém, não se descarta que algumas peças sejam negociáveis. Palmeiras já se movimentando no mercado da bola para contratar. E aí, Vitão, passagem pela base do Palmeiras, foi vendido, né, bem novo, por 4 milhões ao Shakhtar, acabou retornando ao Brasil com uma decência, né, com um descenso aí do Internacional, pode sim facilitar as negociações para que Vitão seja reforço do Palmeiras. Então é isso, meus amigos, mudanças acontecerão, podemos esperar aí muitas movimentações no Palmeiras para o próximo ano. Te agrada? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui, torcida Palestra, um forte abraço, tamo junto e fui!